Salve, rapaziada, vitória do Vasco. Eu infelizmente não vou poder gravar o vídeo do pós-jogo hoje, mas vim aqui rapidinho só pra, enfim, comemorar essa vitória com vocês. Quem vai fazer o vídeo de pós-jogo aqui, a análise da partida, são os nossos amigos aí, Carlos Berbet, Gustavo Ribeiro e o Jonathan Lima. Mas amanhã de manhã eu tô de volta, tô na estrada aqui, correria de trabalho, mas enfim, vitória do Vasco, e é isso que a gente vai comemorar hoje aqui no nosso pós-jogo. E agora com vocês aí, nossos três amigos aqui que vão ajudar nesse pós-jogo com a gente. Valeu! Boa noite, família. Hoje, Jonathan Lima, substituindo o Mário Coelho, teve uma intercorrência no trabalho dele, ele ficou meio agarrado. Então, hoje o pós-jogo é com os amigos do Mário. Acaba de terminar Vasco 3 e Melgar 0 dentro de São Januário. Um bom jogo, uma vitória consistente, sem tantos sustos. O Ryan consegue abrir o placar com uma boa jogada com o Coutinho, uma boa triangulação. Logo em seguida, o Paulo Henrique também consegue fazer o segundo gol com uma boa triangulação entre Coutinho e Piton. E logo em seguida, o Verratti também consegue fazer o terceiro gol de uma boa triangulação entre ele e o Tietê. Uma bola saindo do meio campo. Muito bom jogo, uma partida muito consistente. Até o primeiro tempo, porém no segundo tempo o Garré entra no lugar do Coutinho, mantém um pouco da qualidade no meio campo, fez boas jogadas também, há de se entender que ele ainda está começando a entrar no que o Diniz precisa. Fez umas boas jogadas, o Alex Teixeira entrou também mantendo o que o Nuno estava, tentando manter o que o Nuno estava fazendo. Não chegou a agradar, mas também não desagradou. O Adson entrou no lugar do Ryan, que tentou fazer algumas jogadas também. É claro, entendemos que o Adson ainda está adquirindo ritmo. Então é uma coisa, é um lance gradativo que com certeza até o decorrer da temporada ele deve melhorar um pouco mais. E Matheus Carvalho entrando no lugar no lugar do Tietê. Para tentar dar uma segurada no desespero do Melgar, para tentar fazer tentar alguma reação no segundo tempo. Vale lembrar que no segundo tempo o ritmo do Vasco infelizmente ainda cai um pouco. Embora o Vasco hoje tenha um padrão de jogo melhor, aliás, finalmente o Vasco consegue ter algum padrão de jogo. É uma vitória aceitável. A minha observação do jogo é que o Vasco ele vem muito bem no primeiro tempo, ainda cai um pouco o ritmo. Foi uma vitória consistente, porém nem tanto convincente. Mas é claro, ainda está no início de trabalho, é um jogo complexo, essa forma do Diniz jogar é muito complexa para alguns jogadores, outros pegam mais fácil, outros não. Mas até então o Vasco mostrou um bom futebol. Conseguiu finalmente manter o ritmo. É claro, nós temos que lembrar que é o Melgar que está jogando contra o Vasco. O Jair entrou como titular no lugar do Hugo Moura, né? Esperava-se uma qualidade de passe melhor na saída de bola. Essa qualidade apareceu, porém, consistentemente, defensivamente, o Vasco não foi tão bem, ao meu ver. Muitos chutes de fora da área, a entrada da área do Vasco ficou muito exposta. Isso eu não achei legal. Parece que realmente, de fato, falta um certo encaixe no meio campo para evitar isso. Vale lembrar que contra o Fluminense o segundo gol do Vasco também foi de fora da área, e isso deve ser observado. Como eu falei, na minha percepção, o Vasco venceu de forma consistente, porém não convincente ainda. Acreditamos que isso possa melhorar. Sobre Felipe Coutinho, que também jogou muito bem, eu reparei que o Coutinho ele vai muito bem na entrada da área, né? Ou seja, do meio campo para frente ele vai muito bem. Parece que ele fica muito desconfortável do meio campo para trás. Talvez seja alguma coisa a observar também. Uma possibilidade a se observar sobre o modo de jogo ou que o Diniz pensa para o jogo. É muito lúcido lá na frente. Vale lembrar que os dois primeiros gols do Vasco, ele começa a triangulação, ele fica muito à vontade na entrada da área, tem agilidade de raciocínio, tem uma boa percepção no ataque, e isso faz com que tudo fique mais fácil, faça parecer ficar mais fácil.
é bola para frente agora. Agora vamos esperar. A gente se classificou para os playoffs. E na minha percepção, eu acho que está aceitável para o que nós precisamos. O Puma entrou no lugar do PH também. É claro que o Diniz deve, já avisando o jogo contra o Bragantino, que não vai ser um jogo fácil, embora seja São Januário, é um jogo difícil. O time do Bragantino é um time muito leve. Eu observei o jogo do Bragantino ontem. É uma consistência física muito, muito abrangente. Sendo assim, o Diniz, eu acho que ele acertou nas substituições. Ele poupou os jogadores que com certeza vão estar em campo contra o Bragantino e manteve os outros. Jair deu uma qualidade, mas nós já sabemos o que espera o Jair, né? Pelo menos até então. Então é isso. Feliz da vida, um peso que a gente tirou, né? O Diniz consegue a segunda vitória e eu acho que o caminho começa a ser trilhado. Vale lembrar que a Sul-Americana acredito que boa parte da torcida entenda que o Vasco não tem elenco para 3 competições, mas eu também, a minha opinião, óbvio, entendo que a Sul-Americana é uma possibilidade de título um pouco maior do que o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Na minha opinião, o Vasco jogando bem a Sul-Americana, não se descuidando do Campeonato Brasileiro, acho que tem tudo para ser um ano mais tranquilo no Vasco. Então é isso, eu me despeço aqui. Eu posso pedir desculpa por ser a primeira vez que eu gravo vídeo, né? Então eu estou um pouco nervoso. Aqui a gente sempre tenta fazer o melhor. E é isso aí. Acima de tudo, a vitória veio, todo mundo está feliz, o Vasco vai ficar forte de novo. É o que nós esperamos, né? E temos fé nisso. Um abraço a todos aí, uma boa noite. E vamos curtir essa vitória aí que o Vasco ainda tá precisando. Forte abraço, galera. Um abraço para vocês.